6 a 9, os versículos do Salmo 116. O Senhor protege os simples. Quando estou abatido, Ele me salva. Ó minha alma, retorna a tua serenidade. Interessante, né? Pois o Senhor tem sido bom. Livraste minha vida da morte, meus olhos das lágrimas e meus pés do tropeço. Andarei na presença do Senhor na terra dos viventes. Eu coloquei aqui como um título, pode sentar, irmãos. Coloquei como título, quando a alma volta para Deus. Eu amo muito a palavra de Deus, porque a Bíblia é um livro da alma. A Bíblia trata do nosso corpo, mas ela vai diretamente às almas. Hoje, até o cristianismo voltou para a psicologia. Até pastores voltaram para a psicologia. Mas nós não precisamos disso. A Bíblia é um livro da alma. Tá? Ela vai diretamente à alma. Eu ouvi dizer que os pregadores antigos, puritanos, aqueles grandes homens, inclusive Spurgeon foi um puritano, eles pregavam e eram chamados os doutores da alma, porque eles visavam, igual o vermezinho que vai na maçã, né? Ele vai lá no meio da maçã, fura um buraco e vai lá. É assim que o evangelho faz. Tá? E aqui nós estamos tendo, nesse salmo, os irmãos podem perceber, o salmo da alma. Eu tenho a primeira mensagem lá em casa. Eu acho que eu já preguei essa mensagem aqui. Preguei sim. Quando ele fala da salvação dele. Os versículos 1 até o 5. Ele passa a amar a Cristo. Amar a Jesus. Amo ao Senhor. Mas desse versículo 6 em diante, até o versículo 9, o salmista fala do que acontece quando a alma volta para Deus. Oh, quanto precisamos pregar sobre isso hoje, né, irmãos? Porque tudo Satanás está fazendo para encobrir as almas. No Velho Testamento, irmãos, os irmãos sabem que eu creio em corpo, alma e espírito. Eu sou tricotomista. Né? No Velho Testamento, a Bíblia esconde um pouco sobre a tricotomia. Ela revela mais no Novo Testamento. Por exemplo, lá em Hebreus diz que a palavra de Deus é viva e eficaz e capaz de dividir alma e espírito. Então os irmãos já estão sabendo que tem uma divisão, alma e espírito. Significa que o pecado encobriu essa divisão, encobriu, parece que fechou a porta ali para você entender. Quando entramos aqui, irmãos, num salmo como esse, você se depara com a realidade da alma vinculada com o espírito. O mundo de hoje é tão ocupado com o corpo, o mundo de hoje é tão ocupado com dinheiro, com outras coisas, é um mundo que abraça qualquer pensamento humanista, qualquer ideia dos falsos mestres, qualquer ensinamento, desde que volte para os anseios físicos. As igrejas também estão assim, porque quando você busca conforto, quando você busca autoajuda, você vai numa igreja para ouvir o que você gosta, você está anulando o problema da sua alma. O alvo da Bíblia é chegar com a espada do Espírito e penetrar na alma. É assim que o Evangelho faz. Deus não joga flores para as pessoas. Ele pega a flecha dele e atira as flechas e elas vão diretamente ao coração dos inimigos. Eu tenho aqui, queridos irmãos, basicamente, eu tenho 4 assuntos para serem tratados nesta noite. Primeiro eu vou tratar da inquietude da alma no homem. Olha o que diz o texto. Volta, versículo
7. Volta, ó minha alma, ao teu sossego. Nessa tradução de Shed aqui, ele coloca, volta minha alma, ou retorna à tua serenidade. O segundo assunto que eu vou tratar aqui, que segue o ritmo do tema, é o gozo da salvação. Observe que ele diz, das lágrimas os meus olhos. E, em terceiro lugar, a firme segurança no andar, da queda os meus pés. E, por fim, o que ele pede? Sabedoria no viver. Andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. Vamos analisar isso aqui. Como eu estou dando uma mensagem expositiva no texto, eu peço aos irmãos que foquem bem ali. Olhe o texto. Porque se eu estiver pregando errado, os irmãos podem me chamar a atenção. Tá? Eu devo ser fiel na exposição do texto, como a Bíblia faz. Primeiro nós vamos ver a inquietude da alma no homem. Quando ele diz, volta minha alma ao teu sossego. Os irmãos perceberam que ele está tratando que ele foi salvo. Tá? Ele foi salvo. Então, volta, ó minha alma, ao teu descanso, ao teu sossego. Os irmãos perceberam que o evangelho visa as almas? Volta, ó minha alma, ao teu sossego. Agora eu quero expor aqui, por que ele fala isso? Porque a inquietude do homem vem pela falta de paz que há lá dentro. Os irmãos podem olhar, qualquer pessoa, seu parente, seu vizinho, seu amigo, seu filho, sua esposa, não importa. Se essa pessoa não é crente, ela é inquieta lá dentro. Eu sempre citei Abacuque 2:4 para os irmãos, lembra? Qual é o problema do homem? A gente sempre olha por fora, né? Você vê aquele homem educado, ele é um médico, ele é um advogado, ele é um juiz, sabe falar, tem cultura, mas você não olha para dentro. Deus olha o homem não na aparência, ele não olha o homem como ele é por fora, se ele é educado, se ele é disciplinado, se ele é corajoso, se ele é sadio, se ele é forte, se é bonitão ou bonitona. Deus olha o homem na alma. O que diz o texto lá? Eis o soberbo, a sua alma não é reta nele. Eu sempre retorno esse texto aqui para que os irmãos possam entender como Deus vê o homem. Ele não olha a aparência, queridos. Ele não olha se a pessoa é religiosa, ele é fanático na religião, ou ele tem uma Bíblia, ou ele é assim. Não importa. Deus vê o homem na alma. Então ele diz, eis o soberbo. Então ele mostra onde está o problema do homem. Qual é a reação do homem quando a alma é torta? Ele é soberbo. Então todo o pecado do homem é visto na soberba dele. Ele pode ser ladrão, pode ser um assassino, pode ser um religioso, pode ser qualquer pessoa, irmãos. Não sendo crente, o problema dele com Deus é soberba. Nós olhamos a pinga, nós olhamos o fato que ele rouba, tudo isso é resultado da soberba. O pecado em si é soberba. Tá? Se você pegar todos os pecados existentes e bater no liquidificador, ele vira um suco chamado soberba. Qual foi o pecado de Lúcifer? Soberba. Ele não matou, não roubou, não faz nada disso. Mas estava tudo entremeado no coração. Então, queridos irmãos, há uma inquietude lá dentro na alma, porque ele está longe de Deus. Então há uma escuridão lá dentro. Os irmãos lembram de Cantares capítulo 3? Onde a vida de um ímpio é retratado numa mulher. Ela é sozinha, ela não tem um marido, ela não tem o amado da alma dela para cuidar dela. Ela vai deitar e tudo escuro, e ela fica com medo. Um ladrão pode entrar e ela procura onde está o amado da minha alma. Ali é a procura do ímpio, desse Senhor que ela tanto ama, que quer conhecer. E ela vai atrás, ela sai na rua até achar o amado da alma. Também é provado a inquietude da alma
pela maneira como busca entre os homens apoio e satisfação. Dá uma olhada nos ímpios. Ele sempre está olhando o vizinho, os filhos, sempre está procurando um apoio entre amigos e parentes na sociedade. E quando não, quando ele é sozinho, ele liga a televisão, vai na internet, ele está procurando entre os homens aqui ou no mundo inteiro algo que ele atrai, que lhe dá paz. É a alma. Ele procura luz no mundo. E Satanás sempre acende a fogueira ali, né? Assim. Outro detalhe. Ele prova pelo fato como é levado pelos prazeres e enfraquecido pelas paixões. A pobre alma não tem paz porque está longe de Deus, não tem luz lá dentro. E o corpo domina a alma. Está vendo aqui o que acontece? A alma sem Deus, ela é puxada pelas paixões. Então o que é que o mundo oferece? Satanás oferece paixões. A Bíblia fala em 1 João, paixão da carne, paixão dos olhos e soberba da vida. É isso que acontece. E aí está o homem sem Deus, a mulher sem Deus, levada, empurrada às prisões deste mundo. Paulo trata sobre isso em Efésios. Olha o pobre ímpio. Ele não conhece o Deus da Bíblia, ele é um ateu. Eu até preguei aqui para os irmãos. Ateu na Bíblia é viver sem Deus no mundo. Inclusive a palavra sem Deus é a palavra ateus no grego. Quando coloca o ateus. É não Deus. E aí está o homem sem Deus no mundo. Que tristeza. Outro detalhe. Ele prova pelo fato que ele não pode suportar as adversidades e ele sente insegurança ante os terrores. É por isso que o mundo vive do momento, irmãos. Agora tem futebol. Quando passa o futebol, vem outra coisa. Passou o Natal, passou o Carnaval, vem agora a Páscoa. O mundo vive dos momentos, porque é dos momentos que atrai as paixões da carne. Então eles não têm uma visão da eternidade. Os irmãos perceberam? O crente em Cristo, ele tem uma visão das coisas aqui, mas a luz da eternidade. Então ele vê que a porta para a eternidade está aberta e há uma luz lá adiante. O ímpio não. Ele vê a luz brilhando aqui no momento. Opa! Ele vai passear, ele vai dançar, ele vai para um motel, ele vai para uma igreja onde tem idolatria, onde o culto é aos homens, ele vai atrás disso. Ele não vê nada além desse véu. Vendo? Então, queridos, o que acontece? Ele não pode suportar as adversidades. Muitos se matam. Muitos entram em depressão. Foi assim com Judas. Quando ele pensava que o dinheiro seria a felicidade dele. Quando ele pegou as 30 moedas de prata e colocou-se na mão, que ele viu, o meu futuro está brilhante pela frente. De repente aquilo pesou. Pesou. E aí o que acontece? Ele viu o que ele fez. Mas o orgulho da alma felou. Levaram a forca. Vendo? Por quê? O homem não suporta as adversidades. Quando o perigo vem, ele procura resposta aqui. Ele procura resposta até na religião dele. Procura oração. Procura nos médicos. Até que a morte chega para ele. E começa a passar a mão na cabeça dele. E diz: fique tranquilo, vai tudo em paz. Você vai ter uma paz depois da morte. Salmo 49. Que tristeza. É a alma sem Deus. E segundo subponto aqui, o sossego da alma não pode ser achado aqui. Por isso que ela vai retornar aos perigos que lhe dominam. Ele volta sempre para o mundo.
ele volta sempre para os amigos, ele volta sempre para as mentiras. É assim a alma sem sossego. Sem o sossego, ela está susceptível aos tormentos, depressão, angústia, solidão e medo. Foi assim que o salmista aqui sentiu. Então, queridos, sem o sossego correto, a alma é fragilizada ante as fortes pressões que o mundo faz, imobilizando a alma. É triste. Então, psicologia não resolve. Pastores que querem abrir um gabinete, um lugar para os clientes sentarem e conversar, está errado. Porque a resposta de Deus é na pregação, porque é pela pregação que Deus chama. Deus sempre trata com os ouvidos, irmãos. Ele não trata com os olhos, ele trata com os ouvidos. Quem ouve a minha palavra. A Bíblia sempre fala aqueles que Deus chamar. É Deus lidando com os escolhidos na base do chamado. Chamar, eu vim buscar. É assim que Deus faz. Enquanto as almas não ouvem chamado, seus ouvidos estão paralisados, tudo. Eles não conseguem ver a realidade eterna. Também, queridos, sem o sossego correto, a alma é levada e lesada pelas mentiras e seduções religiosas deste mundo. Nós estamos vendo isso no mundo atual, com o ataque da nova era, irmãos. Milhares estão sendo seduzidos por mentiras. E mentiras chamadas de evangélicas. Porque parece gostoso. Quando Satanás oferece mentiras desse tipo, ele pega as mentiras dele, religiosas, e coloca as pitadas de verdade. Ele sabe como temperar essa carne dele. Ele sabe como preparar essa salada dele e dar ao público. E ele faz a pessoa sentir bem. Eu me lembro, muito tempo atrás, a minha esposa, Dona Nádia, ela evangelizava uma senhora aqui perto. Ela dava estudo, procurando mostrar a verdade da salvação. Aquela senhora nunca quis, nunca. Um dia aquela senhora foi seduzida para ir na igreja mundial. E ela, o que ela ouviu, ela sentiu um impacto tão grande na vida dela, que ela veio aqui, ela terminou o culto lá, ainda veio aqui, ficou na porta com a Bíblia desse jeito, emocionada. Olhe como Satanás lida com emoções religiosas. Está vendo? E as emoções da alma duram pouco tempo. Eu falei para a Nádia, bem, espera um pouco, ela vai esquecer daquilo tudo, vai voltar ao que era. Os irmãos percebem? Quando as águas das emoções sobem numa enchente, espere que ela logo acaba e as águas voltam ao normal. Eu lidei com várias pessoas assim, que elas pensaram na vida religiosa como sendo algo emocional. Nunca esqueci de um rapaz, ele era filho de uma senhora que frequentava, era membro da nossa igreja aqui. Todo sábado ele saía do serviço, era pedreiro, saía do serviço e ia para o bar. Ele tinha um Chevette. Naquele tempo, o cinto de segurança era aqui embaixo. Não tinha cinto de segurança transversal. Né? E ele foi um pouco bêbado, mas foi no meio do carro, assim, um poste. Pá! O corpo dele foi para frente, ele bateu o rosto no para-brisa. E esse olho dele saiu. E ele foi levado para o hospital. Ele falou comigo, pastor, se o inferno for pior do que eu passei, eu não quero ir para o inferno. Ele gritava, urrava, porque não deram anestesia. Eu falei para ele, quando passar esse inferno, você vai voltar para o bar novamente. Não, pastor, não faço isso mais nunca. Vai. Isso aqui é apenas emoção do momento. Não é que ele voltou para o bar novamente sem o olho? Os irmãos percebem?
como Satanás faz isso com as almas, iludindo emocionalmente. A Bíblia não trata disso, de emoções. Ela trata da fé. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Não é quem sente emoção. É quem tem ouvidos para ouvir. E então a Bíblia está falando, tem pessoas que não têm. Porque Deus não abriu os ouvidos. O Espírito de Deus não furou os ouvidos da pessoa. Vamos adiante aqui. Outro detalhe que tem aqui em terceiro lugar. A alma encontra sossego e paz em Deus. É por isso que ela fala aqui, volta, ó minha alma, ao teu sossego. Os irmãos perceberam? Então, porque sem ele, ela é sozinha. Quando Cristo salva o pecador, ele vem habitar no Espírito. Aí que eu vejo para os irmãos podem perceber que no Velho Testamento, o Espírito de Deus coloca a alma ligada ao Espírito. E faz essa divisão no Velho Testamento. Corpo, alma e espírito. Onde Deus lida com o homem? No espírito. Então, nesse caso aqui, nós vemos um homem espiritual, um homem nascido de novo, um homem que estava morto em seus pecados, voltado agora para Deus. Volta, ó minha alma. Está vendo o homem falando agora? É um homem de fé, falando com a alma, volta, ó minha alma, ao teu sossego. Então, ali um homem encontrou Cristo. Os irmãos percebem que a fé, ela é colocada como se fosse uma personalidade. A fé fala. Quando a pessoa é incrédula, ela não tem fé para falar, vou na igreja, eu vou ler a Bíblia, eu vou amar o Senhor, eu vou viver em santidade. Não tem isso, porque não tem a fé bíblica para ordenar. Então aqui, os irmãos percebem? A fé está ordenando. Volta, ó minha alma. Volta, Davi, ao teu sossego. Veja, ela estava sozinha. Mas quando Jesus vem habitar, a alma sente a calma e o conforto. É aquilo que ele fala, a paz que eu dou. A paz com Deus e a paz de Deus. Lembra que falei sobre isso já com os irmãos? A paz com Deus vem pela justiça. A paz de Deus vem pelo Espírito Santo diariamente. Agora, o maior perigo para a alma é a morte eterna, porque ela será atirada para sempre no tormento eterno. A morte, irmãos, ela trabalha para alimentar do corpo, jogando no sepulcro. Mas ela trabalha muito mais para arrancar a alma do corpo. Lembra que quando a gente pega, eu não sei como chama aquilo no mar, né? Que você pega, abre e tira o que tem lá dentro para comer. Eu não lembro o nome, né? Mas não importa, os irmãos vão saber. Você abre aquilo, tem aquilo que você pode comer. O restante não pode. A alma trabalha para tirar a alma lá de dentro e lançá-la no inferno. A morte trabalha. E trabalha para muito bem para o inferno. E o pecador, no íntimo, sabe que está incorrendo em perigo eterno. Então, para o salmista, foi uma experiência maravilhosa. Os irmãos lembram aqui? Olha o versículo anterior que nós temos. Amo ao Senhor, Ele ouviu o meu clamor, da minha súplica. Inclinou, na outra versão está sempre no passado, inclinou seu ouvido para mim, e então eu o invocarei enquanto viver. Que beleza. Irmãos, falta isso hoje. Não tem almas querendo o Senhor. Não temos. Oh, como eu gostaria que os irmãos aqui viessem para o culto, nós fôssemos irmãos lutadores mesmo. Vamos orar. Senhor, colocar o joelho no chão. Senhor, manda almas. Volta o teu olhar. Não deixe esse povo atirado nas mãos do diabo. Porque quando Deus faz isso, irmãos, almas começam a procurar sentindo os seus pecados.
Nós temos hoje adultério, fornicação, jovens deitando com as meninas, filhas dos outros, tornando-as prostitutas, homens e mulheres deitando com esposos, maridos, esposa de outros. Está sendo assim. Nossa sociedade está corrompida e digna do castigo tremendo de Deus. Então você está pensando que está havendo avivamento no país? Não. Há um avivamento, sim, do diabo. E enganoso avivamento. E nós estamos parados. Nós estamos em casa. Eu vou para o céu mesmo. Mas o que nós estamos fazendo, queridos irmãos? Porque nós damos um culto só para Deus. Damos só. Quanto muito escola dominical, culto à noite, resto da semana, você pronto, esquece. Coloca a roupa religiosa lá no cabide. Então vamos para o segundo ponto. No segundo ponto temos o gozo da salvação. Veja o que ele diz no versículo. Livraste minha alma da morte, meus olhos das lágrimas. Que é isso? Aqui trata das aflições da alma. E não há choro pior do que quando a alma no coração chora. A alma chora no íntimo. E não adianta tentar encobrir a situação. Não adianta. Quando a alma chora. No avivamento, há coisas espantosas. Eu li esses dias em avivamento que houveram no passado, lá na Inglaterra, lá nos Estados Unidos. Muito avivamento houve. Almas gritavam. Um missionário que teve um avivamento entre os índios, ele observou que homens de idade gritavam por causa dos seus pecados, temendo cair no inferno. Quando aquele Jonathan Edwards, ele pregou na igreja dele, aquele texto, lá em Deuteronômio, falando sobre o inferno, pessoas da igreja seguravam assim, pensando que ia cair, seguravam nos pilares da igreja, pensando que ia cair no inferno. Deus faz isso quando Ele nos visita com o poder da sua visitação. É o tempo de Deus, querido. Deus age no tempo dele em resposta às orações dos santos. Nós não queremos avivamento? Nós não queremos ver nossos queridos salvos? Nós não queremos ver nossos vizinhos salvos? Nós não queremos ver a retirada da maldade deste mundo? O Evangelho faz isso. Porque Deus lida com as almas. Então, queridos, a alma chora angustiada. Se não chora agora, ela vai chorar. E, veja, até que ela saiba quem poderá me salvar. E vai chegar um tempo, aí vocês percebem, em Provérbios. É interessante como Provérbios, um livro de sabedoria, fala mais do inferno do que qualquer outro livro. No capítulo 1, Deus fala através daqueles que vivem no pecado, rindo, zombando e falando desaforo contra os crentes e contra Deus, e vivem no pecado e procuram um mal aqui, outro mal ali, como nós estamos vendo em nossos dias. Vai chegar o tempo quando eles vão clamar e Deus não vai ouvir. Tem muitos que estão enganando pessoas na hora da morte. A pessoa nunca se arrependeu das suas maldades. Chega, aceita Jesus agora. Não, tem isso. Vão clamar e ele não vai ouvir. Eu já citei casos aqui, irmãos, de pessoas que eu vi, na hora angustiante, antes brincava, na hora da morte, com um olhão grande assim, ali sem poder falar. Sabia que estavam incorrendo em perigo eterno, porque Deus trancou. Quando a pessoa ouve e não se arrepende, vem um endurecimento depois que a pessoa nunca mais se arrepende. Na salvação, o que a alma recebe? Ela recebe a alegria e o conforto
da paz de Deus, sendo, pois, justificados pelo seu sangue, temos paz com Deus. Romanos capítulo 5, versículo 1. Sendo, pois, justificado, temos paz com Deus. Está vendo, queridos? Eu estou lendo um livro agora de Martin Lloyd Jones sobre esse problema da depressão que acontece nas almas. E ele vai em cima. Eu sempre gostei do material de Martin Lloyd Jones, porque ele era um homem bíblico, e sua linguagem é linguagem para todo mundo entender. Não obstante ele era um homem culto, né? Mas ele diz uma coisa: todo problema de depressão que acontece até dentro das igrejas é porque a pessoa ou não se converteu, ou porque não entende ainda o trabalho da justificação. Sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus. Está vendo? Então, queridos irmãos, não tem uma mensagem mais gloriosa que a alma precisa ouvir. Qual é? Deus vai te abençoar. Deus vai te dar vitória. Não tem isso não. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. É a mensagem da cruz. É a mensagem da Bíblia inteira. Que o Senhor retirou nossa culpa pelo sangue e nos tornou aceitáveis em Deus. Aceitáveis no amado. Justiça de Deus, queridos. Então Deus não vê culpa legal que nos transporte para o inferno. Isso satisfaz a alma. Foi assim que a alma sentiu aqui. Tirou das lágrimas meus olhos. Está vendo o que é que ele diz? Então os prantos cessam quando há certeza de que você foi perdoado. Então todo o problema do homem é com Deus. E na inimizade ele foge, corre. Vamos adiante aqui. Também, queridos irmãos, os prantos cessam quando a alma está certa que agora não anda mais neste mundo sozinho. As lágrimas do filho pródigo acabaram quando ele presenciou a face compassiva e amorosa do seu velho pai. Quando ele foi lá no fundo do poço, quando ele estava alimentando das comidas dos porcos, ele voltou para o seu velho pai. Quando viu o seu pai com uma bandeira branca, dizendo: meu filho, eu estou aqui, eu te amo, que encontrou seu lar de volta, acabaram os prantos e a alegria voltou. Sabe uma coisa, queridos? Nós estamos tão precisando nos gastar em oração, porque quando Deus visita um povo, eles começam a chorar. Eu me lembro de um rapaz que sentou aí nesse banco onde está o irmão Francisco. Ele chorava. Por causa do pecado dele. Depois tentei entrar em contato com ele. Não conseguimos achar mais. Eu me lembro de um menino, ele tinha o quê? Uns 8 anos. Ele gritava de chorar. Queridos irmãos, o pecado é tão assombroso hoje, que quando Deus visita um povo, eles começam a vir à procura. Quem me poderá salvar? Quem? Quem vai tirar essa angústia de mim? O problema do homem é com Deus. Não é com o presidente. Não é com finanças. Não é porque é pobre, não. É o problema com Deus. E quando Deus visita um povo, ele faz isso. Ele desmantela toda a aparência. E aí pecadores começam a chegar. Você não crê nisso, querido irmão? A ponto de dobrar, curvar perante o Senhor. Levanta 3 horas da manhã. Começa a orar. Deus nos dê almas. Deus nos dê almas. Visita, Senhor. Não é o nosso Deus? Ele não é soberano? Ele não age por misericórdia? Eu creio que vocês aqui não creem no livre-arbítrio. Vocês sabem muito bem que o homem é escravo, é morto, não tem livre-arbítrio nenhum. Nós não seguimos esse conceito de que Deus está lá no céu esperando a decisão do homem. Nós sabemos de um Deus que atua, que desce da glória em busca dos contritos e quebrantados. É assim que ele age.
Então, queridos, vamos lá. Finalmente haverá um momento quando o Senhor enxugará dos olhos toda lágrima. Ah, sim. Ah, então, queridos, até o final da nossa vida, tem muitas lágrimas para serem secadas aqui. E nós vamos um dia deixar esse lugar de luto, tristeza, dores e gemidos. Vamos para o terceiro ponto aqui. A firme segurança no andar. O que é que ele diz? Da queda, os meus pés. Maravilha. Olha que coisa. Não há maior perigo para o homem do que andar neste mundo sem salvação. Você sabe que você está mais perto do inferno? Impressionante, irmãos. O crente, quando ele morre, quando a morte pega, tenta pegar para lançar no inferno, o crente faz igual a pomba que eu subi na minha rua de carro. A pomba veio, subiu assim, quase eu batia nela com o para-brisa. Mas quando ela subiu, que o carro foi pegar ela. É assim que acontece com o crente. Enquanto o ímpio, olha, queridos, como Satanás ilude as almas. Os homens veem os homens mortos indo para a sepultura aqui. 7 palmos, um pouco mais. Mas a alma desce para o inferno. Ou vocês não creem no inferno? Será que vocês são os testemunhos de Jeová? Espero que não. Eu espero que vocês saibam que essa multidão que cerca você cada dia estão indo para o inferno. O que é que nós precisamos ter? Nós não podemos ser igual a Jonas. Destrua, Senhor. Nem igual aos discípulos com os samaritanos. Quer que nós oremos para que desça fogo do céu? Não. Nós temos que amar esse povo. Dar a nossa vida. Amar mesmo. Para que eles se convertam. E rogar ao Senhor. Senhor, salve meu marido. Salve meu filho. Salve minha esposa. Salve meus vizinhos. Salve o meu povo no país. Olha a situação calamitosa. Teu nome está sendo escandalizado na nossa sociedade. Roga-se ao Senhor. Porque aqui, irmãos, o que é que o salmista falou? Tu livraste da queda os meus pés. No pecado, os homens estão à beira de cair no inferno. E vão cair. Jonathan Edwards, ele conta, ele pregando para um grupo de pessoas da alta sociedade. E ele ilustrou o homem andando para o inferno como alguém andando cego, perto do abismo, sem perceber. Aqui, vai cair. Ele diz que houve um susto e o povo gritou naquele momento. Mas é assim, queridos. Os homens estão cegos. Eles estão andando à beira do abismo sem perceber. O que segura esses homens e mulheres jovens de não cair no abismo? São as orações dos santos. É a misericórdia de Deus que prende. Ainda não. Ainda não. Ainda não. Oh, queridos. Eles estão pendurados no espaço. E só não caem no abismo porque Deus, em sua compaixão, não permite. Queridos irmãos, o nosso Deus, vocês conhecem. Lembra que eu falei de manhã? Que ele faz 3 coisas na face da terra. Misericórdia, justiça e juízo. Está vendo? Misericórdia, porque ele está salvando. Ele olha para os eleitos. Ele vai atrás do seu povo. Como eu não sei quem são os eleitos, eu tenho que orar para todo mundo. Justiça. É que ele vai fazer justiça na terra. Não tem dúvida. Ninguém fica impune da justiça de Deus. E ele dá a justiça de Cristo aos salvos. E juíza porque ele mata.
O mesmo Deus que dá vida, ele tira. Quem manda terremoto, quem manda enchente, quem manda fogo, quem manda guerra, quem manda tudo? Deus. Os irmãos podem olhar no livro de Jó. Quando você vê Satanás abrindo as comportas do mal, chamando os ladrões, os violentos, os terroristas, entra e acaba com tudo que Jó tem. No final do livro, Jó fala, foi Deus que fez isso comigo. Ele não culpa Satanás. Ele falou, foi Deus que fez. Então, queridos, nada há neste mundo que possa deter Deus em soltar os homens do abismo eterno. Em segundo lugar, inimigos vorazes clamam por devorar os homens, para que eles caiam no abismo. O inferno anseia por almas. O inferno anseia por almas. E nós não ansiamos para que elas sejam salvas. Seus pecados são extremamente pesados e funcionam como chumbo. Quando eu vou pescar, porque eu gosto muito de pescar, né? Olha, basta um chumbinho pequeno no anzol, e o anzol desce. Basta um pecado só para que o homem caia no abismo. É quando Jesus vem e arranca os pecados pelo poder do seu sangue e do perdão e da remissão, é que o homem cria asas para voar. Os que confiam no Senhor são assim. Isaías 40, 39. Eles sobem com asas de águia. Homens são instrumentos do mal para arrancar vida aqui. E Deus solta. Porque está tendo ladrões. Porque os terroristas estão ativos. Porque os comunistas estão prontos para arrancar sangue das pessoas e matar pessoas. Por quê? Porque Deus soltou. E se Deus quiser Ele nos ordenar, eles vêm, fecham essa igreja, tiram suas Bíblias, prende você se você continuar a resistir. Neste momento, lá na Coreia do Norte, tem irmãos sofrendo. Uma família toda foi morta. Colocaram num buraco e jogaram terra em cima. Outra família que tinha uma igreja escondida. Eles descobriram. Eles colocaram a família no meio da rua e passaram o trator por cima. Na China, eles fazem os crentes presos. Ficaram ajoelhados em cima de pedrinhas. O tempo inteiro. Eles pegam os crentes, amarram as mãos e depois puxam os braços para cima para passar por cima da cabeça, quebrando tudo. Vocês entendem o que é? Quando Deus tira o nosso conforto, Ele agora está nos ensinando a voltar de coração para Ele em santidade e oração. Para nós buscarmos dEle, o reino dEle aqui em Ribeirão Preto. Eu estou muito preocupado com as igrejas, irmãos, porque eles não estão pregando a mensagem da cruz. E a ordem que Deus deu é que nós relevemos esta mensagem. A glória do Cordeiro. Nada bonitinho para pregar. Nada de pregar o que satisfaz os homens. É para pregar a mensagem do Cordeiro. Porque Ele é que tira o pecado. Também, queridos, seres viventes aos milhões operam para sugar nosso sangue e nos devorar. Os irmãos lembram de Herodes? Quando o anjo veio e matou, diz que de repente ele foi devorado por vermes. E esses vermes, o que são? São parte dos exércitos de Deus. Ele é chamado o Senhor dos Exércitos. Lembra quando ele ordenou? Um vermezinho foi lá e cortou a planta que estava dando sossego e sombra para Jonas? Ele é o Senhor dos Exércitos. Lembra quando ele mandou
aquelas pragas no Egito, ele só fez assim, as pragas vieram. Ele é o Senhor dos exércitos. Ele pode mandar praga para matar toda a população do mundo. Ele é Deus. Ele não o faz porque a Bíblia diz em Naum que ele é tardio para irar, mas ele é grande em poder. Então, se nós não acordarmos, o que há de ser, queridos? Nós estamos procurando um mundo melhor? Não há. Nosso reino não é aqui. Nós estamos caminhando como forasteiros e peregrinos para o lar. Nós não chegamos lá ainda. O próprio Deus também endurece os corações de tal maneira que os homens marcham para o juízo. Os irmãos devem saber que milhares Deus não vai salvar. Ele fez assim com Faraó. Ele brincou com Faraó. E falou para ele: eu só não tirei você da terra ainda porque eu quero que você publique meu nome. Mas depois sepultou no Mar Vermelho. Ele fez assim com Abimeleque e milhares, levando-os para o inferno, na ira dele. Então, os pés só podem estar firmados na rocha da salvação. Só. Não temos outro lugar. Não tem nossa igreja aqui. Não tem pastor nenhum. Não tem, meus irmãos. Você pode conhecer a Bíblia, você pode cantar os mais belos hinos, você pode dizer que é uma pessoa religiosa, mas se seus pés não estiverem firmados na rocha, então, queridos, vocês estão perdidos. Os irmãos entendem isso? Eu falei dos irmãos na Rússia, que quando eles teve aquela perestroika, que eles abriram a cortina de ferro, deu liberdade para os crentes. Aqueles irmãos começaram a frequentar as igrejas, e uma alegria tremenda. Eles voltaram com uma fome tremenda pela palavra de Deus. Depois de 70 anos de cativeiro ali, milhares de santos de Deus passaram por situações dramáticas lá. E aqueles que saíram e sentiram, respiraram a liberdade, muitos estavam de óculos escuros no culto. Quando eles tiravam os óculos, eles não tinham olho. Eles falavam que eles arrancavam os olhos da pessoa. Imaginou? Eles diziam: nós trememos. Mas nossos pés estavam firmados na rocha. Está vendo? Queridos, não tem outra fonte de salvação. Não tem outra rocha. É o sangue da aliança, o sangue do Cordeiro, a mensagem da cruz, que nos dá base para firmar nossos pés. Venha o que vier. Eu posso não ter teologia. Milhares de santos morreram sem conhecer grandes e profundas teologias. Milhares de santos. Eu lembro sempre de minha mãe. Era uma mulher ignorante da teologia, mas ela amava Cristo. Eu conheci várias pessoas assim. Amavam a palavra de Deus. Está vendo, queridos? É isso que vale. Eu sei que nós temos que conhecer mais. Mas quando o conhecimento se transforma em orgulho, é a pior coisa que tem. Paulo fala que o conhecimento pode gerar orgulho, mas o amor edifica. Em Cristo, milhares tiveram certeza de que não mais cairiam no inferno. Estavam seguros na obediência ao Filho de Deus. E eu quero terminar esse ponto aqui falando da igreja de Colossos. Lembra? Aqueles irmãos lá na igreja, eles estavam tão firmes com 3 coisas. Eles estavam firmes na fé, na esperança e no amor. Por quê? Eles esperavam Cristo. Eles sabiam que iam para o céu.
Então eles trabalhavam na igreja. Eles não ficavam assim de mãos cruzadas, não. Eu quero trabalhar para o meu Senhor, eu quero servir a minha casa. Eles eram assim, eles consagravam tudo para o Senhor. Porque era isso que alegrava os seus corações. Nós vamos deixar tudo. Carro, casa, comida, celular, tudo nós vamos deixar. Por que não ajuntar tudo isso em serviço ao Senhor? E para terminar, irmãos, a sabedoria no viver. Olha o que ele diz. Versículo 9. Andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. Nós temos aqui 4 subpontos que eu quero passar rapidamente para os irmãos. O primeiro ponto. Vem a consciência no crente que a sua maior loucura foi andar sozinho no mundo. Está vendo? Uma pessoa salva, ele não admite voltar ao mundo. Está vendo? Ele diz, fui tirado de lá. Por que eu vou voltar? Segundo lugar, ele vem à confissão de que agora ele é ovelha de Cristo e que Cristo é o seu pastor. Está vendo? Eu andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. Isso é alegria de seguir. Os irmãos lembram que eu falei para os irmãos que tem no Velho Testamento? Sangue aqui e sangue no dedão do pé. Compreende que conversão envolve 3 coisas. A mente, quem ouve a minha palavra. Aqui, quem obedece, ou quem me ama. E o dedão do pé, quem obedece. Segue-me, as minhas ovelhas, ouve a minha voz, sangue na orelha. Eu as conheço, sangue no dedão da mão. E elas me seguem, sangue no dedão do pé. Os irmãos percebem? É assim, queridos. Eu sou agora ovelha dele e ele é meu pastor. Eu amo meu Senhor. Está vendo? Nós cantamos aquele hino, a Jesus Cristo contarei tudo. Ele é um amigo firme e leal. Basta pedir-lhe que sem demora aos meus cuidados da fim cabal. Observe, irmãos, é assim que é o nosso Senhor. Nós temos um amigo. Ele não te deixa, querido irmão. Não, você está sozinho como crente. Fica firme, você não está desamparada. Você tem um amigo invisível. Nossos queridos vão, quando afastam 1 quilômetro, está 1 quilômetro longe de nós. O pastor José Rast, ele passou na casa do Dr. Russell Shedd, o que fez esse livro, essa Bíblia aqui, né? Ele estava com câncer na próstata, sofreu muito, Dr. Russell Shedd. Ele passou lá, ele estava bem acabado. Ele orou por ele e saiu. Eu acho que ele foi uns 1 quilômetro e pouco. Alguém ligou para ele, acabou de morrer. Os irmãos podem perceber? Nossos queridos vão embora, tão distante. Eu me lembro quando a Nádia estava com câncer. Eu dava aula aqui no seminário. E eu terminava o seminário e falava para o pastor Cleito, tem que ir embora, ela está sozinha lá. Correndo para lá. Os irmãos percebem? Nós temos um amigo que não nos deixa. Ele diz em Hebreus, nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Outro detalhe, vem agora a certeza que nós somos vencedores. Queridos irmãos, os crentes são os únicos que podem passar ilesos nesta vida. Eles já venceram na cruz. Em Cristo nós somos mais. O texto, aquela palavra mais que vencedores, dá uma ideia de super vencedores. Nós vencemos o diabo, vencemos os poderes das trevas, vencemos o inferno, vencemos a morte, vencemos o mundo, vencemos tudo isso e chegaremos ilesos na glória. Nós teremos uma recepção incrível lá. Sexta-feira nós tivemos uma reunião com os pastores aqui da região, né? Muito queridos eles, lá em Sertãozinho.
o pastor da igreja em Santãozinho nos recebeu maravilhosamente. Ele que preparou o churrasco, e cantamos, e adoramos o Senhor. Estávamos juntos ali. Que recepção maravilhosa. Quem será o nosso anfitrião lá no céu? Jesus Cristo. Ele nos receberá. Bem-vindo. Bem-vindo. E finalmente, vem agora a convicção de que há de chegar na glória. Ele diz: andarei na presença do Senhor na terra dos viventes. Eu quero andar com Cristo aqui, querido. Você não quer? Em casa, na rua, meus lábios cheios dele. Nada mais de palavrão, nada mais de inimizade, nada. Só a glória dele, testificando com minha vida que Cristo fez por mim. O que falta hoje? Homens e mulheres santos de Deus, vivendo para a glória de Deus. Esse é o maior evangelismo. Eu não sei quantos vão ouvir essa mensagem. Espero, meu Senhor, pode enviar para muitos. E talvez entre os meus ouvintes haja alguém, alma abatida, triste, cansada deste mundo já. Quem me poderá salvar? Vem, pecador. Vem a Cristo. Ele veio ao mundo buscar pessoas assim. Ele não veio buscar bonzinhos. Ele não veio buscar pessoas religiosas. Ele não veio buscar pessoas que ficam louvando e pulando e saltando. Não, ele veio buscar perdidos. O Senhor é o Deus dos quebrantados. O Senhor é o Deus dos contritos. Quando a alma está lá no pó, aí o Senhor desce do seu trono e vem dizer: eu te amei. Vinde a mim. Eu te dou salvação eterna. É isso que ele faz com os arrependidos e quebrantados. E seja assim. Talvez tenha entre nós aqui, eu não sei quantos são crentes. Se você não se converteu a Cristo, você vai para o inferno. Não tem jeito. Mas pastor, eu vou na igreja. Você pode vir na igreja. Mas se sua alma não estiver descansada na fonte da salvação, pelo sangue remidor, você está perdido. Eu não quero acarinhar seu ego, não. Arrependa já. E diz para Jesus: Senhor, me salva. A salvação é imediata. É imediata. Jesus não demora um segundo para salvar o homem quebrantado. Mas o homem tem que se humilhar. Não tem salvação para arrogante. Para a pessoa que, eu vou fazer uma dessas. Não, cai perante ele. Se humilhe perante ele. Arrependa dos seus pecados. Isso é a confissão. Ele vai lhe salvar exatamente agora. Vamos ficar em pé. Jailson, você pode